Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos com um cenário diferente. Nosso irmão em Cristo, pastor Pedro Adão, abriu a porta da sua casa para nos receber. E aqui hoje o papo vai ser legal, né, Rodrigo? É isso aí, galera. Eu sou o Rodrigo, digo as mesmas palavras do Erivelton. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acrescento uma boa madrugada, dependendo do horário que você vai estar vendo esse podcast, esse vídeo. Hoje nós estamos na casa do nosso pastor Pedro Adão, um dos pioneiros da Igreja Batista, se não o pioneiro da Igreja Batista em Campo Magro, que é a nossa casa, é onde a gente congrega. E para nós é motivo de muita alegria estar aqui falando com o pastor, aprendendo um pouco, porque a gente pode tirar lição de tudo que a gente fizer e seja para Deus. Então a gente abre o espaço agora para o pastor, para você poder se apresentar para o pessoal que está nos assistindo, falar um pouco do Senhor, falar da sua família um pouco, e aí depois a gente parte para o momento de um testemunho ou uma palavra, aquilo que o Espírito Santo colocar no coração do pastor. Boa noite, é um prazer de estar aqui com vocês, é uma alegria de poder falar sobre a nossa estadia aqui no Brasil, no país que a gente cresceu e viveu aqui. E é uma maravilha de eu ver o crescimento da obra de Deus aqui nesse país. É uma alegria para nós participarmos desse encontro com esses jovens que vieram aqui nos trazer a alegria de poder falar alguma coisa. Eu me chamo Pedro Adão Jansson. Em sueco é Peter Adam Jansson. Eu sou de família da Suécia, mas eu sou brasileiro. Eu cresci no Brasil, vivi aqui toda a vida e gosto muito desse país. É um país maravilhoso, onde o Evangelho tem crescido maravilhosamente. Desde os nossos pequenos dias de pequenas coisas, quando eu tinha meus 5, 6 anos aproximadamente, eu ouvi o Evangelho, que meu pai, já quando vieram da Suécia, meus avós, todos eram evangélicos luteranos. E aí aqui eles passaram a congregar com os irmãos da igreja presbiteriana, que era a igreja mais próxima da nossa família. E assim, meu pai me levava nos cultos na casa dos irmãos simples do interior do estado de São Paulo, e ali então eu conhecia a palavra de Deus. Nunca me esqueço do capítulo 13 de São Mateus, versos 7 e 8, que fala: porfiai, entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho da perdição. E muitos são os que entram pela porta larga e poucos os que entram pelo caminho estreito. Versículo que eu guardei na minha mente, eu tinha 5, 6 anos por aí, 1947 aproximadamente. Nunca esqueci. E eu e meu irmão, chamava José, eu e o José, nós sempre discutíamos esse assunto. Dizia assim: e daí? Você vai entrar pelo caminho estreito ou pelo caminho largo? Eu vou entrar pelo caminho estreito. E assim a gente cresceu, conhecendo a palavra de Deus desde a infância. E éramos 4 irmãos, uma irmã e 3 homens. Todos nós músicos, aprendemos a música já de herança da família. Nós tínhamos uma orquestra dos suecos, e todo sábado nós nos reuníamos, meus tios, meus pais, se reuniam na casa da minha avó para tocar e cantar. E era muito bonito, instrumento, música, violino, clarinete, bandolim, que é um instrumento que quase não se vê falar, o bandolim. E também
Tinha minha avó, que tocava órgão, meu avô também tocava órgão. Um órgão que foi trazido ainda da nossa cidade de origem, chamado Hedemora, na Suécia. E daí aqui, esse órgão era um harmôniozinho pequeno, e meu avô punha no lombo do burro e ia para os matos pregar o evangelho e tocava naquele harmônio. Nunca esqueço dessas coisas. Foi muito bom a gente ver o crescimento da igreja no Brasil. E aí então apareceram os pentecostais. E aí meus avós, meus tios conheceram os pentecostais, e entre os pentecostais eles pregaram o evangelho e se tornaram grandes evangelistas. A nossa missão no Brasil sempre foi pregar o evangelho. Nós nunca se acostumamos com essa história de ficar ali na igreja toda a vida, aquele marasmo. Nossa missão sempre foi: vamos para frente, pregar o evangelho. Quando a igreja começava a crescer, acabava o nosso trabalho, nosso ministério. Vamos para frente. E colocamos outro, principalmente obreiros brasileiros, e nós íamos para frente. E assim foram formando as igrejas no Brasil. Foi muito bom e estou muito feliz por ter cumprido com a minha missão. Houve uma época em que o consulado da Suécia me aconselhou a voltar, a ir embora, porque eu tinha cidadania sueca. Mas daí Deus me falou: não vai não, porque eu tenho uma grande obra nesse país e você faz parte dela. E dali para cá, graças a Deus, eu tenho visto que a palavra do Senhor se cumpriu. Muitas igrejas. Fico maravilhado quando eu vejo os evangelistas pregando pelo rádio, pela televisão, esse pessoal que prega, outras denominações, não interessa, estão pregando, estão fazendo o que Deus mandou. Isso é muito bom. O Brasil vai ser pela metade evangélico. O Senhor falou isso para mim. E vai ter uma igreja em cada esquina do país. E está tendo agora, graças a Deus. Estou feliz porque estamos terminando. Já passei dos 80 anos, mas estou feliz porque cumpri com a minha missão. Se pudesse, voltaria tudo de novo e faria tudo de novo, porque é muito bom fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. É interessante essa história que ele contou, né? A gente fica imaginando. E isso, como é bom ouvir, né? A gente estava conversando um pouco antes da gravação também. E isso primeiro é uma honra, né? A gente tá aqui conversando, entendendo um pouco. E também você olhar toda essa história. E daí você se coloca em xeque. O que eu estou fazendo da minha vida, né? O quanto que ele trabalhou e tanto de lugares que ele foi, o tanto de histórias que ele estava contando pra gente, e tem coisas, muito mais histórias para contar. E isso, você que caiu nesse podcast pode entender que às vezes Deus quer falar com você. O que você tem feito com os dons, com aquilo que Deus passou para você, ordenou? Será que a gente vai chegar, né, talvez com essa idade e talvez daqui a alguns anos e possa falar: cara, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, eu, né, entreguei a minha vida realmente, trabalhei na obra e fiz o que Deus separou para que eu fizesse. Realmente, isso é muito interessante. E assim, sobre essa caminhada, né, vamos aproveitar esse tempo para a gente entender um pouco mais. Teve alguns momentos assim com uma certa dificuldade que você pensou assim, colocou em xeque o que Deus tinha falado para você, ou sempre foi assim constante, de tempo em tempo você foi evoluindo, foi crescendo e vendo a mão de Deus?
Não, irmão, graças a Deus. Quando Deus me chamou, estava eu e minha esposa aqui, nesta casa, que nós estamos aqui. Esta casa é uma herança da minha esposa. E então, estávamos orando e o Senhor falou para mim, eu chamo você e ela para fazer a minha obra. Deixa as coisas materiais que eu cuido. E aí Deus me chamou e eu obedeci, graças a Deus. Fui sustentado por uma grande parte por uma igreja da Noruega e depois por outra igreja da Suécia, e aonde eu deixei as minhas empresas, meus negócios e trabalhei sempre na obra de Deus, sustentado pelas missões da Escandinávia. A Suécia e a Noruega foram as igrejas que me mantiveram aqui no Brasil. E entre essas, numa certa ocasião, eu no sertão estava pregando o evangelho e tinha um homem que ele era leproso. E eu estava pregando numa fazenda. E o dono da fazenda falou para mim assim, pastor, aquele homem ali, ele é leproso. Ele não entra nas casas porque ele é proibido de entrar nas casas. O senhor ore por ele enquanto eu vou preparar um milho, uma farinha, para dar para ele levar para sustentar a família no meio da mata. E aí eu preguei o evangelho para aquele homem e perguntei para ele, você já ouviu falar que Jesus pode te curar, que Deus tem um poder para te sarar? Ele disse, não, ninguém me falou. Pois é, eu vou orar por você. Você aceita que eu ore por você? Ele disse, aceito. Então chega aqui. Aí entramos numa varanda assim e eu comecei a falar para ele sobre Isaías 61. Ele veio para dar liberdade aos cativos e aos oprimidos. E ele veio para te libertar. Dobra o joelho aqui que eu vou orar por você. E eu orei por aquele homem. E aí ele levantou. Nessas alturas o irmão já tinha preparado o alimento para dar para ele. Ele pegou aquela vasilha com o alimento e foi embora para a mata. E aí passaram-se os anos e eu não fiquei sabendo, porque, como eu sempre falo, meu tempo venceu, eu ia para frente. Então eu fui embora, fui pregar noutra região e passados uns anos eu voltei por ali e encontrei com o fazendeiro. E o fazendeiro falou para mim assim, o senhor soube o que aconteceu com o irmão Prachede? Quem é Prachede? Prachede, o leproso. Ah, sei. Você soube o que aconteceu? Não. Ele sarou. Ele sarou e agora ele é o porteiro da igreja. E lá, naquele lugar que não tinha crente, que era só eu e minha esposa, agora nós temos 500 membros naquela igreja. Então eu fico feliz, porque muitas pessoas acham assim, porque a Bíblia fala que Jesus curava, que Jesus fazia isso, que Jesus fazia aquilo. Não, Jesus faz agora. Jesus faz agora, é só crer e aceitar e deixar que Ele cuide de você. E assim, aquela igreja cresceu, espalhou crente para todo lado. Hoje tem muitos crentes naquela região e muitas igrejas, e muitos filhos na fé, e outros que já até foram embora. E a palavra de Deus se espalhou naquela região e mudou a vida de muitos homens. Homens bravos, bandidos, atiradores. Hoje são todos crentes e salvos em Cristo Jesus. Foi um milagre maravilhoso, do qual pouca gente ouve falar. Muitos falam na igreja, porque Jesus cura, porque não sei o quê, mas só fica pensando. É só crer e aceitar e Ele vai fazer. Pode crer no que eu estou falando para você que está me ouvindo hoje. E Deus abençoe. Amém.
Né? O Evangelho de Cristo é um evangelho de transformação, né? Transformação. Transforma tanto a enfermidade em cura, como transforma também a pessoa que é má em pessoa boa. Então é isso que eu acho que a gente deve pregar, deve insistir. Esse evangelho de Jesus que vai transformar, que vai trazer esperança para as pessoas. O irmão Praxedes, ele tinha a pele toda áspera, assim, preta, feia. Era uma lepra de pele. E ele sarou e se tornou pastor da igreja. Olha só. Ficou pastor da igreja. Eu fiquei maravilhado, gente do céu. E até pouco tempo eu ainda sabia que ele estava pastoreando a igreja, que ele mesmo. Na mesma região. No mesmo lugar. Olha que legal. Deus é o testemunho vivo ali. Muitos ficam pensando, será que acontece? Será? Não, meu irmão. Acontece. É só crer. É só crer. É como um irmão que uma vez estava andando torto, e eu perguntei para ele assim, o que você tem? Ah, pastor, eu estou com uma dor nas costas e amanhã vou ter que ir lá no médico porque vou ter que fazer um não sei o que, tratamento no nervo ciático, etc, não estou podendo, é fim de ano, tenho que ir nas festas, mas não estou podendo. E ele era pastor da igreja, inclusive. Aí eu falei para ele assim, deixa eu orar por você. Já tinha terminado o culto, eu pus a mão nas costas dele e falei, Jesus, sara teu filho. Sara teu filho. E fui embora. Passados uns 2, 3 meses, eu voltei lá. Ele falou assim, pastor, eu sarei na hora. E fui fazer as festas no fim de ano com a criançada, com os irmãos, e instrução. E agora, esse dia ainda eu vi ele está todo feliz e alegre, porque Jesus curou ele. Então, irmão, Deus não fica velho. Fica velho é você. Eu e nós que ficamos aí, que nossos dias vão vencendo. Mas Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Por isso ele disse, eu sou. Eu sou quer dizer, eu sempre fui. Eu sempre fui. Eu não tenho princípio e nem fim. Velho fica você. Que Deus abençoe. E falando assim um pouco sobre igrejas, né, hoje. A gente sabe, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, né? Que eu tô com 40 anos hoje. Então eu cresci na Assembleia de Deus, eu tenho a minha base na Assembleia, mas a minha raiz é batista. E quando eu era pequeno, eu lembro que na Assembleia era algo um pouco mais rígido na questão da gente ter mais reverência com o culto, com o que está acontecendo ali dentro. Tanto os nossos pais ensinavam, quanto a dinâmica do culto era assim, né? Hoje a gente vive um momento um pouco mais, vou dizer, aberto, um pouco mais folgado para quem está na igreja. Liberal. Mais liberal, essa é a palavra. E eu acredito que isso veio mudando de umas 2 décadas para cá, uns 20 anos para cá, né? Tanto com a chegada da internet, quanto com a facilidade das pessoas terem mais informações, eu acredito que as pessoas começaram a se sentir mais sábias do que não sabem. E isso tem atrapalhado um pouco a nossa comunhão com o Espírito Santo. Só que assim, eu vejo que a gente ainda acaba fazendo muito pouco para que as coisas aconteçam de uma forma mais espiritual dentro da igreja. Um conselho que o pastor dá para que a gente pudesse ver mais os milagres, né? A gente poder ter uma atitude um pouco diferente. Porque às vezes a gente acaba se acomodando com tudo que acontece e acha que está tudo bom. E na verdade a gente precisa melhorar, a gente precisa ser transformado dia após dia. Eu creio que a simplicidade é que faz a gente ser mais crente. Quando nós somos muito sábios, nós passamos na frente de Deus. Então, a Bíblia fala assim, que é melhor ser pobre e entrar no reino de Deus. E aí um irmão questionou, mas então agora todo mundo tem que ser pobre. Não, pobre de espírito. E deixar que Deus cuide das coisas.
Nós ficamos muito preocupados com certas coisas, enquanto que Deus providencia tudo para nós se nós deixar na mão dele. E as pessoas mais simples são as que recebem mais bênção. Interessante, não é? Isso é patente, a gente já viu isso muito. Quanto mais, digamos assim, leigo e mais confiante em Deus, mais bênção recebemos. E quando nós somos muito sábios e muito técnicos, muito sofisticados, aí as coisas vão ficando difíceis, que Deus vai dizer assim, não precisa, ele sabe. Ele resolve o problema dele, então deixa ele que resolva. E aí então é que Deus não opera. Deus opera na simplicidade. Não quer dizer que você não deva de ser conhecedor, estudioso, analista, não. Mas quando chegar na hora de Deus operar, então deixe que ele opere. E não fique você querendo passar na frente. Se você passar na frente, ele não vai operar. Então, é melhor deixar Deus operar na nossa vida e ser pobre de espírito, humilde, deixar Deus operar. Tenho visto em países onde a gente já andou por aí, por esse mundão, pessoas cultas, mas que crê em Jesus mais do que a gente, mais do que eu. Diz, gente, mas esse irmão, ele é isso, ele é aquilo, ele tem tantos diplomas, tantos PhD, não sei o quê e tal, mas quando chega na hora espiritual, ele é mais crente do que eu. Então, que Deus abençoe, que nós aprendamos essa dádiva de Deus. Deus opera no meio dos humildes. A humildade é a porta para o Espírito Santo operar na nossa vida. Amém. Amém. E pegando esse gancho que o Rodrigo contou sobre a questão da chegada da internet, tudo que está mudando, a gente tem muito mais entretenimento, né, para a gente se distrair, né, desde o celular, televisão, internet, enfim, e acaba deixando as coisas de Deus de lado, né, de entrar no quarto, fechar a porta e realmente falar com Deus. E para nós, né, jovens e também o pessoal que está assistindo, às vezes está iniciando a caminhada cristã, o que você deixa de aconselhamento sobre ter um relacionamento com Deus, né? Qual que seria cada um, né? Não tem como dar uma receita, mas qual é o conselho que o senhor deixaria? Se você for olhar, depende da cultura que você foi criado. Por exemplo, os metodistas, eles foram muito fortes no século XVIII, porque eles eram muitos metódicos, como já vem o nome, metódicos, e confiavam muito em Deus. A igreja metodista foi uma igreja maravilhosa no século XVIII, mas eles tinham um sistema que ninguém se movia em volta de uma mesa sem primeiro haver uma oração para alimentação. Tinha horários de culto, tinha horário de oração. A mãe de John Wesley era a mulher que orava muito, e ela tinha um período de oração e que ninguém podia atrapalhar ela. E certa vez, conta a história, que a rainha da Inglaterra foi fazer uma visita para ela. E chegou com a sua corte, com todo aquele movimento de uma rainha na frente da casa dela. E aí uma das crianças chegou e falou assim, Majestade, a mãe não pode atender a senhora agora porque ela está conversando com Deus. Era o período de oração dela. Ela tinha 2 horas por dia que ela ficava fechada no quarto, orando, e da onde ela teve, se não me falha a memória, foi 18, 19 filhos, né?
E a maioria, todos foram obreiros, pastores, inclusive João Wesley, e Carlos Wesley, que foi o autor de muitos hinos que nós cantamos hoje nas igrejas, foi de Carlos Wesley. Então, depende. Hoje, a gente vê muitos jovens com celular na mão, celular para cá, celular para lá, celular na igreja, celular não sei aonde. E isso aí é coisa de época. Tem época que tem certas coisas que tomam conta da sociedade. Mas depois passa. Depois passa. E eu lembro que quando a gente era jovem, haviam outras coisas que tomavam conta. Mas a oração deve de ser a entrada e a saída de toda a nossa vida. Não se levanta sem orar. Não se deita sem orar. Não faz uma refeição sem orar, sem agradecer. Lembrando que tem muitos que, quando a gente está com o prato cheio em cima da mesa, tem muitos, pelo mundo afora, principalmente na África, crianças que não têm o que comer por vários dias. Então devemos de agradecer a Deus. E essas coisas de como é que chama? Celular, isso aí, essa moda, eu digo que essa mania, que isso vira uma febre, né? As pessoas... Você entra no ônibus, a pessoa está mexendo naquele aparelhinho. Você vai na rua, tem gente. E tem alguns que andam com aquilo no bolso, por lá de fora. Depois se queixam que foram roubados. Mas também já deixam à disposição, né? Então aí querem reclamar. E uma certa vez eu estava andando numa cidade e tinha 4 homens sentados em volta de uma mesa num café. E eu pensei, aqueles homens ali, como eu conheço lá na Síria, conheço lá o Israel, aquela região, e conheço as pessoas daquela região, eu pensei assim, porque eu olhei assim e vi aqueles homens parecidos com os sírios. Aí eu pensei assim, eles estão rezando, né? Estão rezando com o Alcorão, aquelas coisas que lá na Síria, lá no Egito, chegou a hora, 5 vezes por dia, todo mundo com tapetinho embaixo do braço, dobra o joelho onde estiver e vira para Meca e faz as suas orações. Então eu pensei, esses 4 aí estão fazendo oração, né? Porque estão de cabeça baixa, mexendo alguma coisa assim. Quando eu cheguei perto, era celular. Fiquei decepcionado. Meus irmãos sírios me decepcionaram. Então, mania. Essas manias passam, sabe? Com o tempo você vai descobrir que aquilo não vale nada. E eu já entrei em ônibus onde as pessoas estão mexendo, e eu com a minha idade, né, podiam me dar um lugar para sentar, mas não, ele estava mexendo no celular e não podia me dar lugar. Então são coisas assim que passam, o tempo passa, mas eu ainda fico com a mãe de João Wesley. Tira o teu tempo de oração, seja jovem, e seja idoso, seja quem for, a idade que for. Desde criança, você deve de sempre orar, orar, orar e orar. Nunca saia de casa, nunca ponha o pé para fora da porta sem primeiro pedir que Deus te abençoe, que Jesus te guarde aonde você for. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Vamos partindo pro final do podcast, né? A gente pediu para o pastor escolher um versículo, né? Que pudesse deixar uma palavra, que sempre fala com o pastor quando precisa também.
O Erivelto vai falar do versículo e o pastor pode comentar um pouco dele, o porquê que ele chama tanta atenção do pastor. Então, tá em Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Bom, a porta estreita parece assim, a priori dá uma ideia de que é difícil de ser cristão, é difícil de obedecer a Deus, mas não é. É muito melhor andar com Jesus, andar pela que parece ser estreita, mas não é. É felicidade. A porta estreita é felicidade. Eu sei de um jovem que os pais eram cristãos fervorosos, lá na Holanda. E eles tinham um moinho, daqueles moinhos que está sempre girando, assim, antigos lá da Holanda, né? Onde moía trigo. E ele fazia entrega de trigo para as empresas que vendiam na cidade, os armazéns. E esse rapaz nunca queria aceitar a porta estreita. Achava que o pai e a mãe eram dois boboca, que estavam seguindo alguma coisa que não era no caso dele. E ele preferia a porta larga. E ele nunca aceitou. Aí os pais morreram e ele ficou fazendo entrega das coisas que fabricava no moinho de trigo. E aí um dia ele, andando pelas estradas, não sei o que aconteceu, um desastre, e a carroça passou por cima dele. E ele ficou todo quebrado. E aí ele ficou no hospital e ficou muito mal. E aí, na hora, antes dele morrer, ele gritava e dizia assim: ai, que tem ali um túnel escuro e tem uns seres que vieram me buscar. Os seres que vieram me buscar. E assim ele morreu na porta larga. Ele preferiu, em vez de seguir o que os pais diziam, preferiu a porta larga. Então, a porta estreita, que hoje parece ser estreita, não é não. É muito bom ser cristão, é muito bom obedecer a Deus. Não tem coisa melhor. Se alguém fala assim: fulano ganhou na loteria, coitado, não vai fazer nada. Aquilo ali amanhã ou depois desaparece. Mas se tiver na porta estreita, com Jesus, ele vem te buscar. Por isso que eu e meu irmão discutia sempre quando nós éramos crianças. Você vai andar pela porta estreita ou pela porta larga? E, graças a Deus, o meu irmão morreu há pouco tempo. Acredito que ele morreu crente. E nós estamos aí há mais de 70 anos servindo a Deus e com muita alegria. E convido vocês a entrar pela porta estreita. Não se engane, não. A palavra estreita, porta pequena, é uma porta que tem lá em Belém, onde Jesus nasceu, tem o lugar da manjedoura, e dentro daquele templo tem uma porta pequena. Daí eu perguntei pro rapaz que guiava nós, o guia, falei assim: mas por que essa porta é pequena assim? A gente tem que se agachar para entrar ali. Ele disse assim: é porque nos tempos dos sarracenos, aqueles guerreiros antigos, eles entravam a cavalo nas igrejas. Então aí eles fizeram essa porta pequena. Então a porta é pequena, mas lá dentro está Jesus. Lá dentro está Jesus. E eu fui lá e vi, tem lá o lugar lá, muitos daqueles católicos vão lá e beijam e tal, etc. Não é errado, né? Mas Jesus nasceu ali naquele lugar e era uma porta estreita.
E se você entrar na porta estreita, você vai ser muito feliz, igual a eu. Que Deus abençoe. Amém. A porta é estreita, mas o salão é amplo. Lá dentro, mas é grande. Tem corais lá dentro. É? É bonito. Eu imagino. Tem um povo cantando lá, os gregorianos. Muito bonito. Aí, ó, eu nunca tinha ouvido falar dessa situação. Pra mim é algo novo. Eu não sabia que tinha pessoas cantando lá dentro. Que era um salão assim. Grande. E quem manda lá são os católicos gregos. Então, e tem o coral cantando em latim. É muito bonito. E aí, quando a gente entrou assim, o coral começou a cantar, nós tivemos que parar e esperar, né? E eles cantam o tempo todo. É muito bonito. Então, a porta parece estreita, mas lá dentro é muito bom. Que bom ouvir isso, né? É algo que edifica a nossa fé. Edifica. E o cavaleiro não pode entrar. Não. Deixa o cavalo lá fora. Mas é maravilhoso, porque as pessoas têm uma interpretação diferente, né? Acha que é muito triste. Ser cristão é triste. Triste é andar nesse mundão afora aí, né? Bem-aventurado que anda no caminho do Senhor e que não anda sob o conselho dos ímpios. Amém. Amém. Partindo agora para o nosso final, né? Quero fazer um agradecimento, tá? Ao pastor, à irmã Raquel, à irmã Josefina, por terem aberto espaço para a gente poder fazer esse projeto que Deus colocou no nosso coração, né? Amém. É um projeto que Deus trouxe até nós para que a gente tivesse um meio de evangelizar pessoas que a gente não consegue alcançar. Assim como tem o campo missionário com pessoas que são designadas a ir, a implementar uma igreja, a trazer a palavra de Jesus, às vezes tem pessoas que no ônibus está precisando ouvir uma palavra e o Espírito Santo coloca justamente esse podcast para ela escutar. Ela vai ser edificada, vai ser transformada. Amém. E o Espírito Santo vai estar falando no coração dela através desse projeto que a gente fez. Não é nosso projeto, mas é um projeto do Espírito Santo para que as pessoas possam ouvir a palavra de Jesus. É um motivo a mais para você usar os teus aparelhos para o bem da obra de Deus, né? É um motivo para nós termos a tecnologia a nosso favor. Isso, usar o que Deus nos deu a favor de Jesus. A favor de Jesus. Vou deixar um recado para essa turma aí, tá? O pastor falou o seguinte: entre pela porta estreita, né? Muitas vezes você pode ter essa visão que o caminho vai ser estreito. Mas eu quero dizer que às vezes o caminho pode parecer estreito para você, mas é porque nesse caminho estreito existe uma pessoa só andando. E é Jesus carregando você no colo dele. Então continue nesse caminho estreito. Porque quando terminar esse caminho estreito, o salão vai ser amplo. E lá você vai poder adorar Jesus. Lá está Jesus. Amém. É esse recado que eu deixo para vocês, tá? Jesus é maravilhoso. E só sabe isso quem já presenciou a presença dele. Amém. Porque se você nunca teve a presença do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo na tua vida, ter um encontro com Jesus, você não pode falar. Você não sabe o que é isso. Então busque a presença de Deus, busque ter um encontro com Jesus que faz toda a diferença na nossa vida. Amém. Erivelto, deixa um recado pra turma. É isso aí. Galera, se inscreve no canal, curte, compartilha. Vamos fortalecer aí para que a gente cada vez mais cresça, tenha um alcance maior e a gente possa trazer histórias reais e que influenciem outras pessoas. Então a gente aqui que está pessoalmente com o pastor foi impactado com essa história, e toda vez que a gente consegue estar em unidade em Cristo, né, como a igreja, isso é muito importante, e a gente vai cada vez crescendo mais, e de glória em glória a gente vai cada vez mais vai querendo conhecer mais Jesus. E aí a gente se coloca também em xeque. Será que a gente está no propósito adequado? Será que a gente está alinhado com os planos que o Senhor tem para as nossas vidas? Porque às vezes é muito fácil a gente querer sair dessa porta estreita, né? Entrou, viu ali, na primeira dificuldade, quer buscar a saída ali e sair. Mas quando a gente persevera e continua nesse caminho, continua nessa ambiência e conhecendo Jesus
pelos nossos olhos e também pelos testemunhos das pessoas que estão em volta, isso glorifica e cada dia mais a gente vai buscando, é o nosso combustível. E a mesma coisa, questão que a gente falou também sobre a oração. Busque, né? O pastor aqui colocou um exemplo de uma pessoa que buscava 2 horas. Talvez você olhe, cara, como que eu vou conseguir orar por 2 horas? Como que eu vou conseguir ficar tanto tempo, né, do dia tirar para fazer isso? Mas se você não consegue 2 horas, tenta 2 minutos, inicia, né? É muito melhor você orar 2 minutos do que não orar nada, né? E conforme você vai indo, vai tendo mais tempo, e tem um louvor muito conhecido, né, que ele fala, vamos gastar a nossa vida diante da presença de Deus. Então, aqui a gente está com uma experiência, um testemunho aqui vivo mesmo. Olha aqui, ó, eu gastei lá 70 anos na obra, tantos anos ali, e realmente gastou sua vida diante de Deus. E ele falou no começo do podcast que se voltasse, faria tudo novamente. Amém. Então, realmente, vale a pena. Amém. Pastor, quer deixar um recado para quem está assistindo? Agora se convertam aí, seus do lado. Se você não conhece a palavra de Deus, procure. Compre uma Bíblia. Uma das coisas que eu tenho notado é que as pessoas não conhecem nem a Bíblia. Compre uma Bíblia, leia. Só no ler você já vai sentir que tem coisas diferentes. Procure aonde tem uma Bíblia para vender, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja onde você achar que tem. Vai lá e compre uma Bíblia. Não custa muito, porque a Bíblia é a voz de Deus para a humanidade. Creia nisso. E tenha uma na tua casa. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Galera da produção, obrigado por vocês terem vindo acompanhar a gente. E a gente fica por aqui com esse podcast. Esperamos vocês para o próximo. E até o próximo podcast.